Olá para todos. O casal, quando se separa, pode continuar tendo relação sexual? O casal, quando se divorcia, pode ter relação sexual? Embora a Bíblia não fala nada sobre isso, mas analisando, chegaremos à conclusão que não pode. Vamos analisar a lei dos homens e a lei de Deus. Perante Deus, o casamento só é dissolvido com a morte de um dos cônjuges. Romanos 7, versos 2 e 3. Porque a mulher que está ligada ao marido enquanto ele vive, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Precisa mais clareza do que isso? Uma vez eu li num livro comparando o casamento com o purê de batata. O purê de batata é a fusão, é a mistura do leite com a batata. Uma vez feito a mistura, não tem mais como separar os dois ingredientes. Não tem como mais. É a mesma coisa o casamento. É a fusão da união de duas pessoas. Em Gênesis 2, 24 diz que o casamento serão dois numa só carne. A matemática do casamento é 1 mais 1 igual a 1. Homem mais mulher igual a uma só carne. Paulo disse em 1 Coríntios 7, verso 10 e 11: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Este versículo está em conexão com Romanos capítulo 7, que eu li agora há pouco. A separação e o divórcio não é pecado, mas quando o casal se divorcia, rompe os compromissos conjugais. É dissolvido o casamento. Quando se divorcia, o casamento se rompe, a aliança se rompeu. Um dos significados para divórcio é romper o vínculo do casamento. Nesse caso, os compromissos conjugais foram rompidos. Não há mais compromisso do casamento. A partir de agora, é cada um para o seu canto. Agora, voltando à relação de uma só carne, esta relação não se refere apenas à relação conjugal, mas também à relação sexual. Não apenas do casal, mas também entre pessoas que não sejam casadas. 1 Coríntios 7, 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz aqui é prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Se trata de uma relação sexual sem vínculo afetivo ou vínculo conjugal. É pecado. Sexo entre pessoas não casadas é pecado. Sexo entre pessoas separadas também. Deus criou a relação sexual para o casamento. A Bíblia não é um livro que trata de assuntos sexuais. A Bíblia não trata o que o casal pode ou não pode fazer, mas analisando sempre teremos conclusões sobre algumas coisas. A Bíblia é um livro de princípios, por isso tem que ser interpretado, analisado. E entre estas é a relação sexual como algo criado por Deus somente para o matrimônio. Das poucas vezes que a Bíblia fala sobre a relação sexual, ela faz diferença a pessoas casadas. Veja 1 Coríntios 7, verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração.
e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui trata de uma relação sexual entre casados, pois há compromisso matrimonial. Veja que Paulo aconselha que não se deve abster da relação sexual sem o consentimento do outro cônjuge, para que ele não fique exposto às tentações. Isso não se aplica a um casal separado, pois não há mais compromissos conjugais. Se ele se sentir tentado, poderá acabar tendo relação com outra pessoa, e a outra parte, mesmo que fique sabendo, não terá o que fazer, pois o laço conjugal foi rompido. Em Gênesis 26, verso 8, diz que Isaac brincava com Rebeca. O texto se refere à relação sexual. Brincava. Na tradução Almeida Revista e Corrigida. Agora, na tradução NVI, diz acariciava, indicando intimidade sexual entre os dois. Se o casal se separou, a Bíblia dá margem para reatar o casamento. 1 Coríntios 7, verso 10 e 11. Paulo disse que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou reconcilie com o marido. Aqui trata de um casal cristão, que não é para se separar. Se separar, que ficasse sem casar, a não ser a exceção da traição conjugal, de Mateus 19, 9, né? E Jesus disse, a não ser por prostituição, a não ser por imoralidade sexual. Abre essa exceção para o novo casamento em caso de traição, caso contrário, não. E eles poderão conversar e reatar novamente a união de acordo com a lei. A Bíblia ensina em Romanos 13 que devemos ser submissos à lei dos homens. Na lei dos homens diz que o divórcio rompe o casamento. E então está rompido e o casal sem vínculo matrimonial. Desobedecer à lei dos homens é pecado, pois a Bíblia diz que devemos ser submissos a ela, ao menos que seja algo que nos induza a pecado ou seja algo que não condiz com a Bíblia. Então, o casamento é oficializado no cartório da mesma forma que o divórcio também. Se na lei era dada uma carta de divórcio, aqui também. Aqui no Brasil, o casamento é oficializado e o divórcio também, tanto um quanto o outro, é feito e oficializado em um cartório. Quem não casou no cartório não está casado, nem perante a lei dos homens. Em nenhum lugar que vai fazer uma ficha, um cadastro de alguma coisa, se mora junto, não adianta por casado, porque não vai valer. Perante a lei não é casado. E perante Deus também não é. Então quem está numa situação dessa deve regularizar o seu matrimônio em um cartório. Coisas que causam dúvidas, o melhor é não fazer do que fazer coisa errada achando que está certo e pôr em risco a perda da salvação. Em muitos casos, a pessoa só vai compreender a verdade quando for condenada, mas aí será tarde demais, né? Ainda está a tempo. Enquanto a pessoa estiver viva, ela estará a tempo. O casal divorciado não pode mais ter relação sexual porque o vínculo matrimonial foi rompido perante a lei. Perante Deus também foi rompido. Ao menos que eles reatem o casamento no cartório. O divorciado pode casar novamente. Só ir no cartório e reverter a situação, caso queiram. É isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho aí. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.